Aleluia. Quantos sabem que Deus é bom? Amém. Quantos têm a convicção de que Deus é bom? Amém. Quantos têm a convicção de que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre? Amém. Aleluia. Ele é bom. Quando o diabo chega dizendo ao contrário, Deus é bom. E se alguém perguntar para você, onde está Deus no meio da tempestade, das adversidades, Ele continua lá, no trono, onde absolutamente nada pode o abalar. E sabe, em momentos difíceis, eu sempre me lembro que Jesus disse que eu nunca, e nem você, estaríamos sozinhos. E ontem eu tive o privilégio de estar com crianças. E para mim, eu sempre falo que ministrar para criança é uma responsabilidade muito grande. Eu sei que para algumas pessoas, elas veem de outra forma. Sabe, estar aqui ministrando para pessoas tão especiais, são vocês que estão aqui, mas ministrar para criança é diferente. E eu não sei, mas todas as vezes que eu vou fazer uma aula específica para as crianças, eu sou muito ministrada e muito impactada. E sabe, queridos, nós temos ouvido falar muito sobre nós evangelizarmos, sobre pregarmos a palavra. Nós temos visto, quem acompanha redes sociais, que as nossas crianças, elas têm sido atacadas. Porque querem matar a identidade de Cristo através das nossas crianças. E sabe, eu tenho visto a nossa liderança e tenho visto pessoas serem levantadas nesse tempo para ser porta-voz de que nós como igreja precisamos acordar para esse tempo. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder, mas nós precisamos fazer algo. Porque existem aqueles que vão estar intercedendo. Mas existem aqueles que foram chamados para estar em lugares como eu estive ontem. E eu me senti muito confrontada, sabia? Porque eu estudei magistério. E naquela época eu recebi prêmios por ser uma das melhores estagiárias. E tive a oportunidade de trabalhar em escolas, tanto particulares. E eu vou falar para você uma coisa. Eu fugi e fujo, não vou mentir. Mas quando eu cheguei na Igreja de Jesus, eu sempre fui convidada também a estar ajudando no departamento infantil. Eu vou precisar falar um pouquinho sobre isso, mas eu já vou entrar na ministração, amém? Porque nós precisamos ter a responsabilidade nesse tempo de saber que mesmo que não tenhamos filho, existe uma futura geração. E essa futura geração, ela estão querendo roubar a identidade de Cristo nela. Estão tentando confundir a respeito do caráter de Deus e a respeito do que elas foram feitas para fazer e para ser nesse tempo. E nós que conhecemos a verdade, nós não podemos nos calar. Sabe? E como estavam falando sobre evangelismo, às vezes você se pergunta, mas o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Sabe que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E nós temos o maior e melhor professor. Eu sei que nós devemos estudar a palavra e nós devemos fazer isso, nos expormos à palavra, orarmos, procurar recursos para aprendermos mais sobre evangelismo. Mas o Espírito Santo é aquele que nos capacita. E tem coisas que você vai estar de encontro com crianças e pais ou família que você vai ter a oportunidade de falar a respeito de coisas que só você poderia falar. A liberdade que você tem, a confiança que essa pessoa tem em você. E sabe, quando eu estava lá com aquelas crianças, porque aquele lugar foi um lugar que foi disponibilizado para se pregar a palavra. Mas não são todos os lugares que são assim. Existem lugares que você vai ter uma oportunidade. E uma das coisas que eu perguntei o que eu podia falar, o que eu podia dizer, e ela me disse que eu podia falar o que eu quisesse. Eu poderia falar a verdade sobre a Páscoa. E sabe, queridos, vão ter lugares que nós precisamos ser muito estratégicos para aquilo que nós precisamos falar e para que as pessoas possam ouvir, entender e receber. Amém? Estejam orando pelas crianças. Estejam orando por professores, por homens e mulheres de Deus sendo levantadas nesse tempo. Por pessoas que amem realmente as crianças. Porque eu converso muito com a Andréia. Eu falo assim, Andréia, eu vejo as pessoas dizerem que amam crianças. Mas parece que o amor é muito superficial. Eu amo meu sobrinho, eu amo alguém da minha família, mas como que você ama uma criança que você não tem a compaixão de orar por eles e saber que tudo que eles estão vivendo hoje, a pressão que eles estão vivendo, não possa mexer com você? Amém?
Porque quando eu comecei a trabalhar no departamento infantil, a me doar e aprender, eu não tinha filhos. Então isso veio acontecer de uns 3 anos para cá, mas a minha vida inteira. Porque eu fui muito atingida na minha infância. Então eu sei o quanto é importante nós estarmos nesse tempo fazendo algo tão essencial no que diz respeito ao departamento infantil, ao trabalho com as crianças. Amém? Aleluia, Deus é bom. Mas o assunto que eu vou falar hoje é um assunto muito delicado, que é sobre frustração. Aleluia. Será que alguém já foi muito frustrado aqui? Alguma área, alguma situação? Não precisa levantar a mão, né? E o que será a frustração? Eu sei que você já conhece sobre frustração, mas se você veio aqui essa noite, você também vai receber, assim como eu, de um refrigério do Senhor a respeito de frustração. E sabe, tem situações que nós vivemos, uma área de frustração, não foi porque Deus prometeu algo para nós e Ele não cumpriu. Não foi porque Deus, não achou você tão legalzinho, porque você não é um filho predileto, porque não existe isso, tá? Não existe filhos prediletos, mas Deus olha filhos obedientes sim. E existem coisas que todo filho obediente ele vai receber porque obediência gera bênção. Amém? E há 3 semanas atrás o Senhor tem falado comigo sobre frustração. E sabe, queridos, eu vivi muitas áreas também que eu fui frustrada. Frustrada porque eu gerei uma expectativa de algo que não foi que Deus falou para mim. Porque existem áreas que nós sofremos a frustração porque nós, de fato, acharíamos que iríamos viver algo, ou iríamos orar e aquilo iria acontecer. E não foi Deus que prometeu, mas nós geramos uma expectativa. E aí, todas as vezes que nós geramos expectativas em alguém ou alguma coisa, pode ser que não aconteça. E sabe, quando o Senhor começou a falar comigo sobre frustração, eu falei assim, Senhor, eu fui muito frustrada em coisas que eu desejava, que eu declarava, que eu cria. E Ele falou assim, mas quem te prometeu isso? Eu prometi isso para você? Porque todas as vezes que Deus promete algo para mim e para você, Ele se compromete também no processo. Agora também tem um detalhe. Quando Deus promete algo para nós, existe uma parte que cabe a mim e a você, de andarmos dentro daquela visão que nós recebemos. Amém? E eu vou ler aqui um pouquinho sobre o significado de frustração bíblico. E eu queria falar tantas outras coisas, você falou, fala isso, somente isso. O que significa a frustração? Está relacionado à experiência de desapontamento e tristeza diante de circunstâncias adversas ou quando as expectativas não são atendidas. Alguém aqui já teve a sua expectativa não atendida? Alguém aqui já falou assim, Senhor, eu não quero passar por isso novamente, porque todas as vezes que isso acontece na minha vida, eu me frustro. Aleluia. Deus é bom, amém? E aí, eu comecei a ver algumas coisas e o Senhor falou assim, a frustração mexe com a nossa alma e ela está diretamente ligada às nossas emoções. E quem se frustra é porque gerou algum tipo de expectativa em alguma coisa ou em alguém. Sabe, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava orando a respeito de uma casa. E sabe, a oração, quando ela me falou a respeito daquela casa, era uma casa, na concepção dela, básica. E aí Deus deu algo extraordinário para ela. E eu me lembro que um dia ela veio falar comigo e ela falou assim, Raíbe, eu não aguento. Para que Deus me deu uma casa tão grande se eu pedir uma casa mais simples? Essa casa tem muito espaço, essa casa é até bonita. Não, a casa não era até bonita, a casa era bonita. E ela começou a reclamar a respeito daquilo. E sabe, às vezes nós oramos por algo e Deus nos surpreende. E nós não temos a coragem de ter gratidão para agradecê-lo por aquilo que chegou. E aí eu fiquei pensando, mas Senhor, ela tinha expectativa de uma coisa menor e ela não ficou feliz por algo maior.
Aí ele me lembra sempre de algo. Existem muitos filhos que eles são ingratos. Ou é como eles pediram, ou eles não querem. Ou é como eles pediram, ou eles não querem. E uma vez eu fui confrontada com o Senhor a respeito de algo que eu orava por muitos anos. Inclusive a ministra que está aqui, ela foi uma pessoa que naquela época lá atrás, eu tinha 2 páginas escritas a respeito de algo que eu pedia e cada ano que passava eu acrescentava mais alguma coisa. E antes do culto que eu iria, que eu não sabia que era ela que ia ministrar, Deus falou para mim, você pode me dar a sua lista dos seus pedidos? Eu falei, mas Senhor, aqui tem tudo que eu gosto, que eu desejo. Ele falou assim, Raíbia, você acredita que eu posso te dar muito mais do que a sua lista? Queridos, nada contra se você é específico em falar algo com seu pai. Ele ama nos ouvir. Mas sabe, eu entendo também que Deus quer saber onde o meu e o seu coração está. Se aquilo que eu desejo eu considero como melhor do que aquilo que Ele deseja para mim. Porque Ele sabe o fim, antes do começo. Ele sabe como aquele meu pedido vai terminar e como aquilo que Ele tem para mim vai ser muito melhor. Porque Deus sabe aquilo que nós precisamos, mais do que nós pedimos. Aleluia. E sabe, antes de sair para o culto, eu peguei aquela lista ali e eu olhei e eu falei assim, Senhor, eu creio que você tem infinitamente mais do que tudo aquilo que possa ter nessa lista. E você sabe aquilo que eu preciso. E pasmem, porque quando chegou a ministração, a ministra foi até mim e disse assim, o Senhor te dá uma página em branco para você escrever a sua história. Eu não sei você, mas naquela hora eu fiquei... Não, como assim ele me pediu a minha lista, agora ele está falando que eu posso escrever de novo? Aleluia, Pai, você sabia porque eu tinha que te dar aquela lista. Aleluia, aleluia. E sabe o que eu fiz naquela folha? Eu falei, Senhor, você sabe escrever a melhor história da minha vida. Eu quero aprender com você. E sabe, queridos, tem coisas que nós guardamos, insistimos tanto, e aquilo não acontece. E nós ficamos frustrados. E nós ficamos anos orando. E ficamos frustrados. Anos orando porque nós somos tão apegados com aquilo que nós achamos que é a nossa necessidade, que nós esquecemos de ouvir aquele que sabe de fato tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Aleluia! Eu gostaria, por gentileza, que vocês abrissem. Eu vou abrir aqui também no livro de Lucas. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Aleluia! Deus é bom, amém? E sabe, existem momentos na nossa vida que nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo, porque nós estamos tão apegados a algo que nós queremos e esquecemos, às vezes, de ver o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Sabe, essa passagem que eu vou ler tem a ver com os discípulos terem sofrido uma frustração. Onde Jesus o tempo todo ficou falando para eles o que iria acontecer. E parece que eles não entenderam o que de fato iria acontecer. Será que é parecido conosco? Deus fala assim, olha só, no mundo nós vamos ter aflições. Aí quando vem as aflições, a gente não quer passar por elas. Porque Ele não disse que nós iríamos ficar nas aflições. Ele disse que nós iríamos passar pelas aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu. Aleluia! E aí Ele fala, mas vocês não vão estar sozinhos. E aí a gente fala, Deus, eu estou sozinha, não tem ninguém comigo, como que eu vou vencer essa circunstância? É parecido com os discípulos que ouviram tantas palavras e parece que eles estavam em meio àquela frustração de não ter acontecido como eles imaginavam que seria. Porque eles esperavam um rei que iria resolver tudo no quesito, mais prático. Chegar, assumir o trono e tá tudo certo. Mas ele assumiu o trono de volta, o trono que sempre foi dele. Mas não era como eles queriam. Não era como a forma que eles esperavam. E no momento de frustração, os nossos olhos, eles não conseguem enxergar
o que Deus está fazendo em determinadas circunstâncias das nossas vidas para promover algo infinitamente melhor e maior. E aí nós nos prendemos àquilo que nós consideramos como mais importante naquele momento e esquecemos que o nosso Pai, Ele prepara algo melhor para nós. Aleluia! E sabe, quando eu estava lendo essa passagem, eu vou já ler para vocês, eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, como que eles não perceberam? E aí o Senhor falou assim, mas às vezes você também não percebe. Às vezes tem os amigos enviados do papai que também falam. E às vezes nós não percebemos. Porque o nosso foco está ali. Não, você está orando por quê? Não, por isso, por isso, por isso. E eu vou até falar uma outra coisa, que uma vez eu estava orando por uma casa. Amém? Eita Deus! E aquela casa era maravilhosa para mim, amém? Era dentro da minha realidade, mas eu estava esticando mais a minha fé, entre aspas. E eu me lembro que eu recebi uma visita muito especial na minha casa. E eu vou honrar a vida dela, porque não tem como não honrar a vida da Michela. Porque ela sempre foi uma pessoa de grande influência na minha vida. E ela falou assim, Raíbia, você está orando somente por essa casa? Mulher, e se Deus quiser te dar algo muito melhor? Cara, ela tinha visto algo que eu não tinha visto. Só pode, mas tudo bem. Mas naquele dia os meus olhos se abriram e eu falei, opa! Então se você tem algo melhor, Senhor, eu quero te dizer que eu vou orar por algo que você tem para mim. Gente, quando eu recebi a notícia de que aquela casa que eu estava orando, ela foi alugada, eu falei assim, e agora? Aí eu fui na internet verificar o preço de alguns lugares, eu falei assim, eu não tenho, condições de pagar isso. E aí o Senhor falou assim, o quê? Eu falei assim, não, Senhor, mas você promove todas as coisas. Você é o meu Pai, e como eu orei, se você tem algo melhor para mim, você vai abrir a possibilidade de estar nesse lugar. E sabe, queridos, eu de fato tenho experimentado isso no Senhor. Mas, às vezes, tem coisas que os nossos líderes, pessoas ao nosso lado, pessoas que têm pegado junto conosco, estão vendo situações que às vezes nós somos muito apegadas. E temos dificuldade de abrir os nossos olhos. Aí nós nos frustramos em algo que nós estamos agarrados quando Deus... Igual aquela história da menina com o ursinho. Deus está lá no desenho, com o ursão gigante aqui e a menina com o ursinho pequeno. Aí Jesus fala assim, me dá esse ursinho? Aí ela, não. E um urso gigante ele tem para dar para ela. Aí Deus tem algo melhor, Ele só quer que nós entreguemos para Ele aquilo que nós julgamos como melhor, porque Ele tem algo muito infinitamente melhor. Amém? E vamos ler? Aleluia, Deus é bom. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz o seguinte. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia, chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus. Em algum momento, quando nós estamos orando, o próprio Jesus, aleluia, se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles, pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que não esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Nestes últimos dias, ele lhes perguntou, do que se trata? Olha só, a gente está ali orando, crendo, declarando a palavra. Estou falando da forma bonitinha, Porque às vezes a gente nem está, de fato, dessa forma. Às vezes a gente está murmurando, a gente não está confiando, a gente está forçando. Não é verdade? Mas aí, mesmo assim, Jesus pergunta, Raíbia, mas o que está acontecendo? Rose, o que está acontecendo? E às vezes a gente fala assim, mas Jesus não já sabe? Ele já sabe. Mas por que será que ele está perguntando? Ele quer localizar também a nossa fé.
Onde está a nossa confiança? O meu relacionamento com Ele, o seu relacionamento com Ele. Amém? E aí, eles começam a explicar. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Será que eles sabiam quem era Jesus? O Nazareno, o poderoso. Não é verdade? Eles estavam falando coisas que tinham realmente a ver com Jesus. Mas e eles? Acreditavam exatamente dessa forma? Porque naquele momento eles não estavam conseguindo enxergar. Eles estavam tão entristecidos, tão frustrados, tão decepcionados, que eles não estavam conseguindo ver que aquele que estava falando com ele era o próprio Jesus. E às vezes nós somos dessa mesma forma. Tão focado, mas tão focado em algo que nós queremos. Nas nossas orações, no nosso padrão. Ah, mas eu estou orando da forma bíblica. Ah, eu estou todos os dias fazendo a confissão da fé. Ah, eu estou fazendo desse jeito. Assim, eu não estou errando em nada. Mas será que às vezes nós estamos orando somente para obtermos algo, mas não para termos um relacionamento com aquele que nos dá muito mais? Aleluia! Às vezes eu duvido de mim mesma com relação ao meu relacionamento com Jesus, quando tem momentos em que eu deveria me dar um tapa na cara. Porque, sinceramente, existem coisas que não era para mim nunca mais duvidar de Jesus. E aí, quando eu acordo, eu falo assim, epa, acorda, Raíbia. Aqueles minutos de, aqueles momentos que a gente se deixa levar pela carne. Totalmente carnal. Mas aí a gente vem e volta para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído, lugar de obediência, de confiança e de relacionamento com Ele. Amém? E aí eles falam aqui, em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que as coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, olha só, já estamos no 3º dia. Nós acreditávamos que ele seria aquele que iria redimir, aquele que seria o rei. Será que eles estavam em dúvida? Quando nós nos frustramos, nós deixamos que a raiva, que a dúvida, que a tristeza. E sabe, se nós não voltarmos para o Senhor e o autor e consumador da nossa fé, nós começamos a entrar por um caminho em que nós nos desviamos totalmente do propósito de Deus. E aí, às vezes, você se pergunta, por que eu estou tão oprimida? Por que eu estou tão oprimido? Por que eu estou tão triste? E aí você se apegou a algo que Deus não te prometeu. E, às vezes, até o que Deus te prometeu não aconteceu no tempo que você queria. Como eu ouvi Kézia Aguiar falando, não foi na forma, na cor que você queria, então eu estou chateadinha, eu estou com raiva, eu estou frustradinha, porque eu queria exatamente daquele jeito. E alguém aqui já pediu algo para Deus, que Deus deu algo que não era aquela forma exatamente, era parecida, vamos ser sinceros, era melhor. E aí depois você falou assim, se eu tivesse ficado com aquilo lá atrás que eu estava querendo, eu iria me acabar. Porque aquilo que eu estava pedindo era tão carnal, ou era tão humano, ou era tão limitado. E aí no momento de oração o Espírito Santo fala assim, então, isso daqui. Ou Deus levanta alguém tão especial para nos falar algo. E sabe, é nessas horas que eu falo que o corpo de Cristo ele é tão importante. Nós somos muito importantes na vida um dos outros. Porque existem áreas em que eu ainda não venci, e quando eu estou no corpo de Cristo, existem pessoas que estão no nível maior do que eu. E elas podem chegar para mim e falar, não, Raíbia, mas isso, como a Michela chegou e falou para mim. Como pessoas foram levantadas até você e colocou determinadas situações diante do que você estava vivendo. Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, é muita pressão lá no meu trabalho.
Sabe, eu acho que não foi Jesus, Senhor, que abriu essa porta. E só você sabe aonde Jesus pode entrar através da sua e da minha vida. E que nós seremos a única pessoa, às vezes, que aquela outra pessoa vai ouvir falar de Jesus. E nós já ouvimos isso também aqui, né? O Douglas falou sobre sonhos e quando ele estava falando, eu falei assim, Senhor, quantos sonhos nós nos frustramos porque não são sonhos de Deus para nós? E é uma forma de Deus nos amar tanto, tanto, que tem coisas que é de fato um livramento para as nossas vidas. E nós estamos chorando pedindo aquilo. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Mas frustração também nos faz avançar quando nós temos a maturidade ou estamos associados com pessoas que podem nos auxiliar em um processo de caminhada. Amém? Se nós soubermos usar, uma frustração pode nos transformar em pessoas que antes eram frustradas, em grandes homens e mulheres de Deus, que operam em áreas e na vida de pessoas, através daquilo que ele entendeu, o processo que ele passou e que ele pode ajudar outros. E que também aquilo nos capacita para nós termos uma perseverança. Porque quando Deus nos deu algo, quando Deus nos prometeu algo, existe um processo. E às vezes eu e você não estamos prontos ainda. E ele prometeu, e aí a gente quer antecipar as coisas. E nós nos frustramos porque não foi aquele momento. E a gente acha que Deus não quer mais cumprir aquilo que ele prometeu. Mas nós estamos em um processo. Ninguém dá para uma criança um carro para ela dirigir, porque ela não tem maturidade para isso. E tem coisas que nós não estamos ainda maduros para recebermos, porque nós iremos destruir se nós recebermos nesse tempo. E Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, ele permite que nós não cheguemos ainda naquele lugar, para que nós não perdamos, às vezes, a nossa salvação. Porque quantas pessoas vêm para a igreja de Cristo como um pedinte? Eu peço e conhece um Deus apenas que faz tudo aquilo que ele quer. Um pai que mima. E na hora que ele recebe algo, ele vai embora. E Deus, ele quer se relacionar conosco através do relacionamento e daquilo que Jesus conquistou para nós. E sabe, os discípulos estavam aqui exatamente assim, como eu e você em alguns momentos da nossa vida. Tão focados no que Deus não prometeu, no que Deus não falou. Tão descrentes, tão incrédulos em alguns momentos. E estamos vivendo aquela dor, aquela frustração, sem esquecer que nós nunca estamos, esquecendo que nós nunca estaremos sozinhos. Aleluia. E quando ele continua, ele fala, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam chegando ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus, voltando dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram no túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos. Não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entregar e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava e que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu. E os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração ardia
no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava sobre as Escrituras. Aleluia! 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 Eles eram discípulos, amigos, meus irmãos. Eu não sei se alguém que está aqui tem um ano de que tem um relacionamento com Jesus, de que recebeu como seu Senhor e Salvador, mas ainda que você tenha um ano, você já tem o Todo-Poderoso habitando dentro de você. Aleluia! E não há circunstância que possa se levantar, que nós não possamos ter habilidade e capacidade de vencer. Amém? Aleluia! 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 Nós nos frustramos quando estamos esperando algo que nós estamos orando, no formato daquilo que nós desejamos, da forma que nós desejamos e como deve chegar. Nós limitamos a Deus, achando que Ele está exatamente limitado àquilo que eu acho que eu preciso. Aleluia! Não enxergamos o que está sendo bom ou extraordinário, porque não era como eu queria. Eu vou contar uma outra história para vocês. Aleluia! Hoje eu estou contando as minhas histórias, né? De frustração. Amém. Aleluia! Eu, como toda mulher que ora a respeito de se casar, eu vou contar isso daqui porque eu sei a importância de falar sobre isso. E eu orava, e quando eu estava, né, com o meu amor, aleluia, ia chegar o dia dos namorados, e eu estava sem celular. E eu estava orando por um celular. E eu disse especificadamente cada coisa que eu queria daquele celular. Mas eu queria ser pedida em casamento no dia dos namorados. Por quê? Porque eu queria. Por quê? Porque eu queria, gente. E eu estava orando. Nossa, Senhor. E eu estava vendo alguns movimentos. E eu estava com uma expectativa. Eita. Ai, meu Deus, como você é bom e você sabe daquilo que nós precisamos. E sabe, queridos, quando ele me deu o celular, eu não sei se ele se dá conta, mas depois a gente conversou sobre isso. Eu sou uma pessoa muito expressiva. E eu falei, o celular. Abri o celular para ver se não tinha, né? Mais alguma coisa lá dentro, se não tinha alguma informação, alguma coisa. E sabe, queridos, eu não consegui olhar que Deus estava me mimando, me dando algo que eu tinha orado. Porque eu estava muito mais focada em uma outra coisa que não era a minha necessidade e o que eu precisava naquele momento. Porque eu precisava muito mais de um celular do que um pedido de casamento naquele momento. Eu fui entender depois, né? E eu fiquei uma semana falando assim, Deus, mas porque você sabia que isso, aquilo, outro. Raider, você precisava de um celular. Sim, mas você não poderia. E sabe, a gente fica falando com Deus. Senhor, tá, você pode me dar o celular, por que você não me dava o pedido? Alguém já fez isso na vida? Eu não consegui ser grata depois de ter passado aquelas 2 semanas e olhar aquele celular. Deve ser por isso que eu perdi o celular. Sério, eu perdi aquele celular. Ele caiu na água. Porque quando eu resolvi agradecer, aconteceu um acidente com o celular. E aí eu fui olhar e dizer, Senhor, como eu precisava de um celular. E às vezes nós somos assim. Deus nos dá exatamente aquilo que nós precisamos, mas não é o que nós queríamos. Mas é o que nós precisamos. Mas não é o que nós queríamos. Mas é o que nós precisamos. Mas eu quero isso, Senhor. Eu quero casar agora. Eu quero esse carro agora. Eu quero essa casa agora. Porque eu preciso, porque eu quero, porque eu estou orando, porque eu estou crendo. E nos frustramos porque estamos pedindo, insistindo com algo que não é o tempo.
E sabe, eu tive um pedido de noivado extraordinário. Eu orei, porque eu queria um pedido diferente. E eu tive em um momento que eu não esperava. Em um encontro, um evento, onde eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se você me levar agora, eu vou feliz, porque eu estou vivendo o extraordinário com você. E sabe, terminou o momento de música, começou a declaração de amor e o pedido de noivado, com música e tudo. Ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e mais do que aquilo que nós pensamos. E nós precisamos largar a frustração que nós somos agarrada, que não tem nada a ver com o Senhor, que não foi o que Ele prometeu para nós e que Ele tem algo muito melhor. Mas estamos presos a coisas tão pequenas. Sabe, queridos, e ainda que nós tenhamos pedido coisas para o Senhor, nós sabemos sempre que o nosso relacionamento com Ele é muito mais importante. E é por isso que eu vejo que o momento que nós oramos, que nós buscamos ao Senhor, Ele tem muito mais a ver com nós nos relacionarmos com Ele. Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos por algo, por pessoas, tem muito mais a ver com o nosso relacionamento com Ele. Nós crescemos. À medida que nós oramos, à medida que nós oramos em línguas, à medida que nós nos expomos à palavra, nós criamos um relacionamento com o Senhor. E tem muito mais a ver com o nosso relacionamento do que com aquilo que nós precisamos. Mas Ele vai dar aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E também aquilo que muitas vezes nós oramos. Porque Ele é um Pai bom. Aleluia. 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 E nesses momentos nós podemos entrar, como eu falei sobre nós não termos o cuidado com relação a quando nós nos frustramos em algo que nós estamos insistindo, tanto com o Senhor, e esquecemos de perguntar para Ele, Senhor, o que você acha disso? Luciano Subirá falou algo sobre o filho dele e eu fiquei muito impactada. Porque ele sentou com o pai dele e falou assim, pai, eu estou com esse projeto e com esse projeto. Mas o Senhor é um homem sábio, o Senhor é um homem de Deus. Mas você também tem relacionamento com o Senhor. Você também tem relacionamento com Jesus. Mas ele falou assim, pai, com a experiência que você tem, sendo meu pai, tendo cuidado de minha vida inteira, eu pergunto para você, o que você acha que eu deveria fazer? E sabe, o Luciano Subirá, ele quis poupar o filho dele de ele precisar fazer uma escolha por ele. Mas naquele momento o Senhor falou para ele, Luciano, às vezes os meus filhos precisam fazer isso. Perguntar para mim se o que eles vão fazer é exatamente o que eu gostaria que eles fizessem. Ainda que eles muitas vezes saibam o que é para eles fazerem. Não prive de ter um relacionamento comigo. Ele olha você como uma autoridade, como alguém importante, como eu na vida dele. E ele tem tanta convicção daquilo que você vai falar, que ele confiou em você, assim como ele confia em mim. E quando nós não confiamos dessa forma a respeito daquilo que nós estamos buscando, ou até mesmo estamos debaixo de uma liderança, que nós vamos até eles pedir uma instrução, e é muito engraçado, né? Nós vamos, procuramos uma liderança, a nossa liderança, confiamos, dizemos que confiamos nele e vamos pedir um aconselhamento. E aí Deus os usa de uma forma soberana e a gente fala assim, não, mas não é bem assim. Não, eu não acho que não é bem assim. Às vezes nós não falamos isso na frente deles. Mas quando a gente vira as costas, a gente fala, não é bem assim. Eu não acho que é bem assim. Eu não sou bem assim, não. Eu acho que não é por aí, não. Eu acho que eu sei resolver isso do meu jeito, sim. Ô, criatura, então por que nós fomos procurá-los para não considerar absolutamente nada? Porque se eu vou procurar alguém que eu julgo que é alguém importante e que é alguém maduro para me aconselhar, alguma coisa boa vai sair dali. Mas às vezes o nosso achismo nos priva de experimentarmos
uma correção, uma palavra de conforto, uma palavra que nos tire da inércia. E correção também nos tira da inércia. De estarmos, sim, frustrados. E aí o líder fala assim, será que o que você está orando não é para esse tempo? Será que a forma que você está orando está sendo alinhada com aquilo que Deus tem para a sua vida? Será que esse projeto é para esse tempo? Será que se você for para esse lado, você não vai experimentar algo no Senhor diferente? Dá uma considerada. Porque eu não sei você, mas nunca minha liderança chegou e falou, faz isso, faz isso, faz isso. A nossa liderança é muito sábia. Eles dão considerações. Porque no final, quem decide somos nós. Mas e quando eu não considero? Aleluia. Aleluia, Deus é bom, amém? E nós ficamos naquele lugar, no nosso quarto, insistentemente, na nossa oração. E todos nós que já vivemos alguma frustração em determinada área da nossa vida, nós temos medo ou receio de que quando nós vamos passar por algo parecido como aquilo foi na nossa vida, a gente não quer viver aquilo de novo. E sabe, nós precisamos vencer alguns obstáculos da nossa vida. Tem algumas pessoas que falam que quando algo se repete muito, quando a gente ouve muito uma mesma palavra, é porque nós precisamos ouvir aquela mesma palavra. É porque nós precisamos aprender, de alguma forma, algo que nós não aprendemos anteriormente. Para que nós possamos amadurecer no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Eu sempre falo que todas as vezes que Deus me plantou em alguma igreja, ela estava começando. Todas as vezes que Deus me plantou em uma igreja, ela estava começando. É trabalho em cima de trabalho. Vou mudar a palavra porque na verdade é servir. Porque eu estou aprendendo. E eu descobri que tem muito mais a ver com aquilo que Ele está fazendo comigo do que aquilo que Ele está fazendo na igreja. Embora aquilo que Ele vai fazer na igreja, eu vou avançar e crescer. Mas tem muito mais a ver com uma capacitação. Para os lugares que eu creio, que eu acredito, que eu tenho orado, que o Senhor vai me levar. E eu preciso estar muito forte. Eu preciso estar sem mimimi. Eu preciso estar com o meu couro aqui, ó. Sem aquelas coisinhas. Senhor, por que comigo é mais forte algumas coisas? Por que comigo é isso daqui? Porque você precisa. Porque é importante. Porque você está sendo tratada no seu caráter, no seu domínio próprio, no domínio próprio, porque você precisa exercer, que o fruto é eu que exerço. O fruto habita dentro de mim e de você, mas quem exerce somos nós. Eu que preciso exercitar. Não é o Espírito Santo que faz por mim. Então, quando há oportunidade, eu vou exercitar. E quando eu sou corrigida, algo vai revelar o que está dentro de mim. Se eu vou me rebelar, se eu vou considerar, se eu vou me analisar, ou se eu vou dizer, não, eu não sou nada disso, eu sou bonitinha demais e eu não precisava ouvir isso. E sabe, queridos, muitas vezes eu saí de algumas salas chateada, mas eu falava, Senhor, obrigada, porque alguém me disse o que eu preciso ouvir. Obrigada, porque eu consigo ainda ouvir uma correção que me dói, mas que eu sei que eu preciso ouvir. Obrigada, porque eu não sei tudo. E por pessoas que sabem ou já andaram mais do que eu já andei, e que pode me conduzir em um lugar onde eu não precise errar em determinadas áreas que eu erraria se eu não considerasse. Aleluia! Aleluia! Mas quando eu começo a olhar para o Senhor, e eu olho aquela frustração, e analiso se aquilo que eu estou vivendo tem a ver com o que eu desejo, ou se tem a ver com aquilo que não é o momento para que eu viva, e me situo no lugar certo, Deus não me prometeu isso. Eu estou querendo isso. Então, peraí, Senhor. Eu coloquei força em algo que não era para me ter colocado.
Então eu preciso falar para o Senhor, me perdoa, Pai. Porque eu coloquei muita força, oração, em um lugar que o Senhor não queria que eu colocasse. Sabe, existiam pessoas que Deus prometeu coisas, e existiam pessoas que foram capacitadas para criar coisas. E se elas tivessem desistido nos momentos de frustração, nos momentos que elas não tinham conseguido, elas não teriam chegado até aqui. Nós temos uma pessoa que veio para cá, para o Brasil, que foi Bud. Foi ele que trouxe o Ministério Verbo da Vida. Ele é o fundador. E todos sabem que ele já partiu para o Senhor. E a gente vê uma história bonita. Mas esse homem passou por muitas frustrações. E sabe, se ele tivesse desistido daquilo que Deus tinha falado para ele, por conta das frustrações de pessoas que não se comprometeram com aquilo que disseram que iriam fazer para ele, com pessoas que o traíram, com pessoas infiéis, com pessoas que não foram mantenedores, com pessoas que fecharam as portas para ele, se ele tivesse dito assim, ei, não foi Deus que prometeu. Deus não prometeu isso, porque a gente acha que são facilidades, que vai ser a confirmação daquilo que Deus disse para nós. E na nossa caminhada, todos nós teremos desafios. Mas nós vamos passar pelos desafios se nós confiarmos no Senhor. Nós não vamos ficar neles. Nós vamos crescer, avançar e chegar no lugar onde o Senhor quer que nós cheguemos. E sabe, se Bud não tivesse considerado, se ele tivesse deixado que a frustração de circunstâncias e pessoas, ele não teria multiplicado tudo que foi multiplicado nessa geração. Aleluia. Eu e você fomos alcançados por essa palavra. Sabe, eu ouvi alguém dizer assim, a pessoa que criou a lâmpada, quem sabe o nome de quem criou a lâmpada? Eita, pastor. Thomas Edison. Quando você vê a história dele, ele ficou muito frustrado. Tentativas e mais tentativas e mais tentativas e mais tentativas e nada. Lembra que nós ouvimos que Deus pode fazer através de uma outra pessoa aquilo que Ele chamou eu e você para fazermos. Mas não será da mesma forma do que seria se você fizesse. Sabe que se ele tivesse desistido, a honra teria sido dada para outro? Porque aquilo que ele começou a fazer, alguém poderia ter pegado e dito assim, eu já sei mais ou menos aonde ele parou a frustração dele. Até aonde deu certo. E daqui por diante eu vou continuar. Mas ele não deixou que a frustração entrasse no coração dele. E ele persistiu até o momento que ele conseguiu. E sabe, quando Deus deu algo para mim e para você, quando Ele confiou algo a mim e a você, existe um processo de caminhada. E muitas vezes, porque nós estamos focados em algo que não foi Ele que prometeu ou não é o tempo, nós nos frustramos e às vezes ficamos num lugar onde nós não deveríamos ficar. Porque estamos muito mais focados ou fixos naquilo que nós ainda não alcançamos do que naquilo que Ele disse que nós vamos alcançar. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir para mim, por gentileza, em Lucas, capítulo 15. Eu vou ler só um pedacinho da história do filho pródigo, a partir do versículo 16. Lucas 15, 16. Vocês sabem que o filho pródigo, ele foi lá com o pai, né? Que era o filho mais novo, ele foi lá com o pai dele e pediu a herança. A gente sabe que naquela época e até hoje, para você pedir uma herança, você só pode reivindicar se a pessoa tiver morrido. Mas o pai foi tão sábio, ele pegou e deu para ele. E eu estava pensando que às vezes nós fazemos algumas coisas muito parecidas. Eu consigo fazer agora, eu sou capaz de fazer, me dá isso daqui, e eu vou lá e faço algo e dá uma bagunça. Será que alguém já fez algo que ficou uma bagunça e depois falou assim, eita, não era o tempo? Mas o que me chamou a atenção depois é que ele fez algo muito sábio. Ali quando ele estava cuidando dos porcos, ele lembrou que na casa do pai dele, até os empregados comiam de algo melhor.
E ele ali com aquele desejo, que ele estava com tanta fome, porque ele já tinha gastado o dinheiro. Porque ele achou, eu vou fazer melhor com esse dinheiro, vou aproveitar melhor a minha vida do que estar com meu pai. E ele se frustrou. Porque ele descobriu que os amigos que ele tinha lá fora só estavam com ele por causa do dinheiro. Que as pessoas que abriram portas para ele só tinham aberto por causa do dinheiro dele. E que as oportunidades que ele tinha recebido foi por causa do dinheiro dele. Mas aí ele caiu em si e se deu conta. E sabe, às vezes, nós estamos em circunstância, mas quando nós caímos em si, lembramos, opa, peraí, não é bem assim. Aleluia, Pai, como é que é? Eu quero voltar, Pai. Mas eu preciso reconhecer que eu errei. Eu errei quando eu achei que eu podia fazer do meu jeito. Eu errei quando eu achei que eu podia fazer da minha forma. Eu errei quando eu achava que era o tempo e o modo para essa estação. E não era isso. Mas me recebe, Senhor. Porque eu quero continuar te servindo. E sabe, isso foi uma atitude nobre. Eu sei que a gente questiona várias coisas com relação ao filho pródigo. Mas às vezes nós permanecemos no nosso achismo, conhecendo tudo que nós conhecemos até aqui a respeito do caráter de Deus e de Jesus. E nós preferimos ficar com o nosso orgulho, segurando aquela frustração, porque nós não queremos dar o braço a torcer de que fomos nós que erramos. E ainda queremos colocar na conta de Deus. Que nessa noite nós possamos refletir que se existem áreas que nós somos frustradas, não tem nada a ver com Deus. Eu me antecipei, eu fui que busquei algo que não era para me buscar, eu estive em lugares que não era para mim estar, eu não estava maduro o suficiente para aquilo, eu estava pedindo aquilo que eu não tinha maturidade para lidar, eu estava tentando fazer porque eu me achava boa o suficiente ou bom o suficiente para fazer aquilo. Aleluia! Mas essa noite, como filho pródigo, porque aqui não tem filho pródigo, amém? Todos nós somos filhos, amém? Você sabe que você é filho? Você tem convicção que você é filho? Eu tenho convicção que eu sou filha. E se teve coisas que Deus me prometeu e que não aconteceu ainda, é porque ainda não é o tempo. E que ainda preciso caminhar alguns lugares, algumas léguas, para me chegar no tempo certo e no momento certo e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia, os processos, eles são bons. Os sonhos que Deus depositou dentro de mim e dentro de você, como Douglas falou, ainda está de pé, e se foi Ele que prometeu, está de pé. Mas não fiquemos com coisas pequenas. Aleluia, quando nós olhamos a frustração e reconhecemos ou nos situamos no lugar onde nós, de fato, cometemos o erro ou o achismo de fazermos aquilo que Ele não nos chamou para fazer, nós saímos de uma condição para outra condição. Um dia aquele filho não tinha o que comer, estava desejando comer a comida dos porcos. E ele se lembrou do pai dele. E nós nos lembramos àquele que nos chamou, aquele que nos confiou algo extraordinário. E nós olhamos para ele e falamos: Pai, eu errei. Não foi você que prometeu isso. Essa expectativa foi minha. Ou esse não é o tempo, e eu vou me alegrar nesse processo, para que quando eu chegue no tempo certo e no lugar certo, eu vou fazer com excelência e vou permanecer no lugar que você vai me colocar. E eu não vou comprometer o corpo de Cristo por conta de uma imaturidade. Eu não vou comprometer pessoas. Eu não vou fazer com que pessoas desistam de Jesus porque eu não permaneci no lugar que eu deveria estar. Sabe, queridos, ter anos de crente não te faz ser uma pessoa completamente sábia. Ter anos de convertido, ter administrado igrejas, ter estado em tantos lugares, o que nos faz ter maturidade é reconhecermos em que área nós ainda somos deficientes e que nós precisamos reconhecer que nós precisamos de pessoas para dizer para nós que nós precisamos melhorar.
E todas as vezes que Deus levanta alguém para falar isso para nós, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que, como corpo, essas pessoas estão para nos ajudar. Aleluia!